Nós já na sequência já vamos para o nosso próximo painel, que é o painel de número 7. Vou convidar o colega Ricardo André Santos para conduzir o próximo painel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos, professor Marco, Saulo, as mais de 112 pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Painel 7 agora, a gente vai tratar das atuações do Poder Executivo e do Ministério Público em busca do diálogo interinstitucional para o combate à pandemia. Esse painel que inicia-se agora às 11h05, com previsão de término até às 11h55. Teremos a presença da doutora Juliana Diniz, Procuradora-Geral do Estado, o doutor Ailton Weck, Procurador-Geral de Justiça. Eu gostaria de passar agora a palavra para a doutora Juliana, para a gente dar início ao nosso painel 7. Então, Juliana, bem-vinda. Bom, bom dia a todos. Eu ontem, conversando com o doutor Ailton Weck, nós organizamos a nossa fala com que ele falasse primeiro e depois eu. Tem algum problema nessa? Sem problema algum. Não, então, primeiro, sim, deixa eu só falar um bom dia a todos, né? Cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, doutor Selmar Reck. Eu gostaria de agradecer a deferência do convite do conselheiro Saulo Mesquita, doutor Saulo, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Essa palavra, então, doutor Ailton Weck. Ailton está conosco? Bem, eu quero inicialmente dizer um bom dia a todos. Essa inversão nós combinamos, eu e a Juliana, ontem. Gostaria de cumprimentar e agradecer o convite para participar de um evento tão importante quanto esse, de uma temática também tão atual, né, que são os diálogos interinstitucionais. Então, cumprimentar e agradecer ao presidente Selmar Reck, e também ao conselheiro Saulo. Nós tínhamos o maior interesse em realizar, em participar deste evento presencialmente, mas acho que, fruto da pandemia, acabamos fazendo essa nova alternativa que quero aqui pensar que não prejudicará a finalidade desse importante evento. Quero cumprimentar também ao Ricardo André, ao Javier Hugo Calvo, a Jaqueline Nascimento, enfim, todos aqueles que aqui, Marcos, Mara Maria Freitas, Renata Torres, então, todos aqueles que estão aqui presentes. E quero dizer também da importância do Instituto Leopoldo de Bulhões para a difusão do conhecimento, especialmente que o Tribunal de Contas tem, e que tem realmente trazido bastante subsídios para a atuação de todos os órgãos e poderes. Pensando nos diálogos interinstitucionais, eu preciso pensar, e assim gostaria aqui de fazer uma explanação a respeito de uma evolução na forma de atuação do próprio Ministério Público. Nós, o Ministério Público, como instituição, até 1985, ele era reconhecidamente o autor da ação penal, aquele que atuava no tribunal do júri, e também na seara cível, a nossa atuação se dava no campo da fiscalização do cumprimento da lei. E hoje nós já até alteramos, nós dizemos que a atuação do Ministério Público é no campo do iuris, do custos iuris, ou o fiscal da ordem jurídica. Então, com a Constituição Federal, nós ganhamos uma nova roupagem. A atuação criminal sempre foi uma atuação tradicional do Ministério Público, né? Então, nós estávamos bem limitados nisso. Ações na área civil existiam, sim, mas ações pontuais, e muitas vezes para representação de hipossuficientes. Esse era o nosso campo de atuação.
Em 1985, nós tivemos o fenômeno da Lei da Ação Civil Pública. Surgiu a Lei da Ação Civil Pública, e ela vem exatamente num momento, e é interessante que nós façamos essa leitura, ela vem no momento em que nós temos o êxodo rural. De 1940 a 1980, nós temos um processo de êxodo rural. As pessoas começam a deixar o campo e ir para a cidade. Isso gera uma acumulação de pessoas nas cidades, uma explosão demográfica e também um processo de industrialização que acontece no país todo, né? Com esse cenário, né, começam a surgir grupos de interesses, né? Então, por exemplo, nós passamos a conhecer os mutuários, né, os contribuintes, grupos formados por contribuintes, por mutuários, para resolver problemas relacionados e que eram comuns a eles, né? Consumidores tentando se organizar, os portadores de deficiência, os ambientalistas tentando se organizar para a defesa do interesse próprio ou interesses correlatos à sua atuação ou mesmo ao seu protagonismo na sociedade. Com isso, surgem as primeiras pretensões antagônicas, né, entre esses grupos e os interesses maiores. Então, nós temos lá, eu vou aqui alinhar alguns que eu considero e reputo interessantes, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Embora eu esteja falando de um período pré-Constituição de 88, ainda hoje nós temos interesses antagônicos nessa área, né? Nós sabemos que a todo momento nós temos chamadas, hoje mesmo estava acompanhando o noticiário e ouvindo críticas à atuação do governo federal, enfim, e aí se faz, né, porque não está dando a devida atenção ao meio ambiente, enfim, e aí vem o problema do desenvolvimento econômico, que requer um equilíbrio, e nem sempre esse equilíbrio é obtido. Então, desde aquela época, surge essas pretensões antagônicas, né? A arrecadação e o direito dos contribuintes, o liberalismo econômico e o direito dos consumidores, né? Os problemas relacionados a isso, né? E aí, as ações civis públicas começam a veicular esses interesses, né? Nós tivemos, e aqui eu gostaria de fazer menção, porque para nós do Ministério Público isso é histórico, nós tivemos aqui em Goiás, né, ações civis públicas emblemáticas. Uma delas foi uma ação protagonizada pelo colega Sullivan Silvestre, e tentando eliminar, como conseguiu, em grande parte, eliminar o garimpo no Rio Vermelho, na cidade de Goiás. E por todo o Rio Vermelho, toda a extensão do Rio Vermelho, né? E nós tivemos também casos emblemáticos fora daqui, o caso de Cubatão. Nós tivemos uma ação civil pública proposta em Cubatão, muito conhecida, né? Que gerou também, ela é paradigmática, porque ela gerou um novo comportamento em relação a essa antagonia que existe entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, enfim. Mas na Constituição Federal de 1988, que vem logo em seguida, o Ministério Público adquire um outro status, né, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, né? E aí nós passamos a atuar de uma forma efetiva. Os instrumentos que a Constituição nos deu passaram a
pautar a postura do Ministério Público, e aí nós começamos a conhecer uma nova instituição, uma instituição que, ao lado daquela atuação tradicional criminal, passou a buscar a defesa, a proteção, a reparação dos interesses através do mecanismo da ação civil pública, agora de uma forma muito mais efetiva, com a roupagem que a Constituição lhe deu. E assim, protagonizamos na área da infância e da juventude, inclusive na implementação dos conselhos municipais e dos conselhos tutelares, né? Então, hoje nós temos em Goiás, praticamente todos os municípios já estão providos dessas estruturas de atendimento à área da infância, né? A área da educação, mais recentemente, nós passamos a ter um protagonismo maior, no direito à saúde, da mesma forma, o combate à corrupção e à criminalidade organizada, mas, e aqui, por isso eu trago, né, para esta fala nossa aqui, que trata dos diálogos interinstitucionais, né, eu trago essa evolução da atuação do Ministério Público, porque, em determinado momento, e nós reconhecemos isso, todos aqueles que atuam na área jurídica percebem isso, né, em determinado momento, usar só a ação civil pública como veículo das pretensões do Ministério Público passou a ser insuficiente. O Ministério Público passou a ter uma certa resistência, por quê? Porque nem sempre a ação civil pública, ainda que julgada procedente, ela conseguia traduzir-se em resultados efetivos para a sociedade. Então, nós tínhamos o título, mas não tínhamos efetivamente o resultado social que desta ação se esperava. Então, esta insuficiência começou a incomodar o Ministério Público. Em 1990, das mãos do Ministério Público, tanto quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, trouxeram outros instrumentos de atuação, e nós ganhamos aí uma outra forma de atuação, que foram os termos de ajustamento de conduta. Os termos de ajustamento de conduta, muito conhecidos, né? Eles implicam em uma espécie de tomada de compromisso, mas, em contrapartida, nós temos também um problema, porque o termo de ajustamento de conduta, embora ele seja negocial, você não negocia com o interesse a ser protegido, você negocia as condições para que aquele interesse seja preservado ou reparado. E é interessante ver, né, que também, da mesma forma, por muitas vezes, e nós sabemos que o Ministério Público, acompanhando a evolução da sociedade, o caminhar da sociedade, ele também evolui, nós verificamos que nem sempre o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, né, é suficiente também como forma de resolver as questões. Porque muitas vezes, aquele cidadão que é chamado e que se propõe a ajustar a sua conduta, ele assim o faz, mas sem condições de cumprir aquelas cláusulas, né? Seja porque as cláusulas impõem obrigações que não são efetivamente possíveis de serem cumpridas do ponto de vista financeiro, ou mesmo porque o cidadão, às vezes muito simples, e a gente lembra aqui de vários casos em que, na área ambiental, os ajustamentos de conduta nem sempre conseguem reproduzir o resultado que se espera, né? Mas nós tivemos outros casos, por exemplo, de um ajustamento de conduta, nós tivemos aqui em Goiás, na área de construção de presídios, né? Em que uma determinada gestão do Estado realiza o ajustamento de conduta, mas sem que se saiba exatamente com que
o Estado conta para efetivar a luta nessas condições. Aqui não me deixa mentir a doutora Juliana, né? Nós sabemos que existem inúmeros termos de ajustamento de conduta que não podem ser adimplidos por absoluta impropriedade ou por absoluta falta de condições econômicas, mas que foram feitos em determinado momento, e eu não sei se naquele momento o Ministério Público mesmo, no momento em que colheu o termo de ajustamento de conduta, se ele se apercebeu dessas condições que favoreciam ou que permitiam, viabilizavam a implementação daquelas cláusulas, né? A concretização daquilo que se propunha, né? Então, dessa forma, também é um instrumento que é extremamente utilizado, cotidianamente utilizado, mas nem sempre suficiente para os resultados sociais que se espera. E também temos o instrumento das recomendações, né, em que é uma medida que antecede a ação civil pública, portanto, vamos dizer assim, o Ministério Público coloca aquele que recebe a recomendação em situação de alerta, né, porque caso não cumpra, é possível o ingresso da ação civil pública, mas como depende da ação civil pública, e a ação civil pública nem sempre é suficiente, né, para veicular e dar resultados sociais efetivos, então nós temos uma certa dificuldade com esses instrumentos tradicionais de atuação. Então, e eu trago isso aqui nesse momento, justamente para que a gente reconheça, né, a propriedade, né, de outros arranjos que o Ministério Público agora começa a fazer, né? Nós temos o núcleo de incentivo à autocomposição no seio do Ministério Público, integrado por membros do Ministério Público e servidores das áreas correspondentes, que buscam fazer novos arranjos, fazendo a aproximação do Ministério Público com a sociedade organizada e com as redes de atendimento ao cidadão. O Sistema Único de Assistência Social, por exemplo, é uma dessas redes em que o Ministério Público, atuando conjuntamente, começa a fazer novos arranjos, né? E nós sabemos que quando a Constituição fala em acesso à justiça, né, ela não está limitando o acesso do cidadão a um resultado útil, ou da sociedade a um resultado útil, na única dependência das decisões judiciais. Porque nós sabemos também que as decisões judiciais nem sempre são suficientes para a solução dos conflitos que veiculam interesses sociais e sociais indisponíveis, né? Então, esse acesso à justiça, hoje, nós, no Ministério Público, cremos que ele pode ser alcançado, né, não só através do acesso ao poder judiciário, mas pode ser também com soluções extrajudiciais, e o Ministério Público tem essa atuação como uma das mais importantes que realiza, né? Então, nós temos vários instrumentos hoje, que nós poderíamos chamar assim, instrumentos de pacificação de conflitos, né? Elas estão no âmbito da negociação, da mediação, da conciliação, das convenções processuais, das práticas restaurativas, que são novos instrumentos em que o Ministério Público, ao invés de buscar aquele tradicionalismo nas ações, ele procura dialogar com a sociedade, com os órgãos e poderes, de modo a trazer o resultado que a sociedade espera, que eu acho que essa é a grande missão de todos os órgãos e poderes, né? Então, surge aí o diálogo interinstitucional como um método, um mecanismo importantíssimo de atuação compartilhada, né?
é uma nova fórmula, aliás, uma nova forma de enxergarmos a fórmula de Montesquieu, né? Porque a separação de poderes, né? A atuação estanque, a atuação desarticulada, muitas vezes, ela causa mais prejuízo para a sociedade, né? E é evidente, né? Porque ela se perde, às vezes, na afirmação dos poderes dos órgãos autônomos, e em cada um reconhecendo os limites de seu espaço, exercendo seu espaço, sem esse desprendimento que deve haver para encontrarmos soluções que possam efetivamente resultar em benefício e na missão que nós temos de dar à sociedade o bem comum que ela espera. Então, é aí que, na minha concepção, surge esta forma, esta nova forma, né? Porque até muito recentemente nós não tínhamos, até em razão, né? Veja, alguns problemas que surgem, eles é aquilo que a gente sempre costuma dizer, né? São os grandes problemas que geram as grandes oportunidades, né? E nós temos, por exemplo, aqui no estado de Goiás, o problema de natureza fiscal. Ele foi o primeiro problema aqui que nós encontramos aqui, onde a necessidade do diálogo interinstitucional surgiu. Nós tivemos que fazer um novo arranjo para que se tratasse uma questão, e aqui vai uma crítica, porque nós temos muitas questões que, na forma tradicional de tratá-las, nós entendemos que, por exemplo, determinadas políticas públicas são próprias da atuação do governo. Mas isso não é sempre uma verdade, porque muitas vezes isso envolve um interesse de Estado, e interesse de Estado, ele não pode ser tratado como interesse de governo, porque nós cometemos um pecado que eu considero relevantíssimo, é um pecado quase capital, né, em que cada um se ajusta e adota aquelas posturas que lhes são próprias, e exclusivamente isso, esquecendo que o cidadão lá, na ponta, está ansioso e precisa daquela solução, né? E precisa daquela solução. Então, os problemas sociais complexos e as políticas públicas, por mais complexas que sejam, né, elas devem ser vistas como questões de Estado e não de governo. Aí é que eu vejo um campo bastante fértil para a atuação no diálogo interinstitucional, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, né, de como tratar essa questão, porque as soluções, elas devem ser estruturantes, né? E nós, por muito tempo, cada um no seu quadrado, me desculpem aqui a expressão, cada um na sua esfera de atuação, acabam não resolvendo. Por exemplo, o acesso à saúde, fornecimento de medicamentos. Esse é um exemplo clássico para o Ministério Público. Enquanto o Ministério Público se limita a ajuizar mandados de segurança para obter medicamentos e, em caso de recusa, responsabilizar o gestor por não ter fornecido, ou quando ainda mais grave do que isso, o resultado do mandado de segurança permite que o gestor, e aqui eu falo muito, porque isso eu vi muitas vezes acontecer, o gestor municipal prefere o mandado de segurança, ele prefere se recusar, porque no mandado de segurança, e com o mandado de segurança, ele tem uma carta branca para adquirir, por exemplo, medicamentos pelo preço que for oferecido. Então, veja, nós passamos a ser indutores da ilegalidade, da prática de corrupção. Então, as soluções, elas devem ser
em outro campo, elas devem se pautar por soluções, por construções estruturantes. Onde estão os problemas? Vamos identificá-los, vamos nos reunir e vamos tratar isso. Bom, mas a recusa é em função do quê? Da falta de recursos, do que é? Quem são os responsáveis por fornecer esses medicamentos? É a União? É o Estado? São os municípios? Então, a identificação e o tratamento dessas questões de forma dialógica. É isso que faz a diferença, né? Então, nós sabemos que os diálogos interinstitucionais são efetivamente mecanismos de efetivação de direitos e de interesses da sociedade, de concretização desses interesses. E aí, é preciso que nós, então, e aqui eu identifico, né, quais são as premissas, né, para que eles confiram ou deem resultados efetivos para a sociedade, né? Quais são as premissas? Primeiro, nós temos que ter uma postura de horizontalidade, né? A supremacia, muitas vezes, existente de um poder em relação aos outros, ela não pode integrar esse processo de diálogo interinstitucional, né? Então, é preciso que haja um tratamento horizontalizado das questões, de modo que todos possam dialogar livremente dentro do seu campo de atuação, mas livremente. Outra premissa são as capacidades institucionais de cada poder ou órgão autônomo aplicadas para a solução do problema ou da questão posta. Aí sim, cada um, eu com a visão, por exemplo, do Ministério Público, vou com a lente do Ministério Público examinar aquele problema e dialogar com as outras instituições e poderes, de modo que, com a lente de cada um, aproveitando a visão de cada um sobre aquele problema, a gente consiga estabelecer soluções colaborativas e compartilhadas, não é? E aqui é importante que as soluções devem ser, obviamente, obtidas, né, por meio do diálogo. Então, o diálogo é a base formadora das soluções. Eu não estou pregando aqui, poderíamos até pensar assim, mas todo mundo abre mão das suas prerrogativas. Não. Não há, né? Não se abre mão das prerrogativas, não se abre mão dos instrumentos que estão à disposição, não se abre mão do exercício daquela função de poder, né? Mas conserta-se como operar esses instrumentos, essas funções de poder, como elas podem operar de modo colaborativo, cooperativo, né? Coordenado, de modo à obtenção de resultados efetivamente sociais. Essa, para mim, vamos dizer assim, a experiência que eu acho que a gente tem para trazer a esse ambiente, né? Então, no caso de Goiás, né, o Poder Executivo... Desculpa, nosso tempo já está extrapolando, se o senhor puder concluir, por gentileza? Vou concluir, me desculpe, eu vou concluir. O Poder Executivo, com a sua estrutura operacional, né, a saúde, a segurança, a área jurídica e a comunicação, tem a sua força política de atuação. O Ministério Público, com a sua capilaridade e atuação em favor dos interesses da sociedade, tem a sua força jurídica, né? E essas ações coordenadas, integradas, né? Então, o que eu quero dizer é que na pandemia, e aqui eu já vou concluindo, senhor Ricardo, pode ficar tranquilo que eu vou concluir. Na pandemia, por exemplo, nós tivemos uma questão emblemática.
havia necessidade da distribuição de cestas básicas. Nós estamos num período pré-eleitoral. Como fazer com que essa distribuição de cestas básicas chegasse ao cidadão sem que isso pudesse transformar a distribuição numa pré-campanha eleitoral, né? Aí o Estado, o Executivo, nos pergunta como fazer. Olha, vamos fazer com os organismos que o Estado tem. Qual é o organismo que o Estado tem? A Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros, onde ele existe, onde ele está instalado, e a Polícia Militar. E assim se fez, e não houve qualquer tipo de denúncia relacionada a qualquer proveito político dessa experiência. E nós tivemos também, só que já realmente finalizando, né, dificuldades, porque isso que aconteceu, esse processo de diálogo interinstitucional que aconteceu em Goiás, e aqui eu quero reunir aqui, né, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, enfim, todos, a Defensoria Pública, todos imbuídos do mesmo propósito, não é? E essa atuação coordenada, dialogada, foi precursora de excelentes resultados, né, até o momento em que os sinais trocados começam a chegar, isso da esfera federal, e a gente, infelizmente, não tendo a atuação coordenada, área federal, área estadual e área municipal, perde-se um pouco desse contexto e vivenciamos, então, um processo de crescimento da disseminação do coronavírus. Mas, sem me alongar, só gostaria de dizer que esse modelo dialógico, esse modelo dos diálogos interinstitucionais, na visão que eu estou aqui externando, né, ela consegue prevenir e se antecipar a muitos problemas e superá-los de uma forma muito efetiva. Portanto, considero um instrumento que, a partir de então, deve ser uma experiência a ser efetivamente realizada e alimentada em todos os ambientes possíveis. Eu quero agradecer, me desculpe o excesso, tentei aqui cronometrar, mas não consegui, infelizmente, mas agradeço imensamente e quero dizer da minha gratidão pelo convite, por ter tido a oportunidade de representar o Ministério Público neste momento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ayrton Beck, Procurador-Geral da Justiça. Passa a palavra à doutora Juliana Prudente. Por favor, doutora. Bom, primeiramente, né, vou parabenizar meu amigo, acho que depois de 1 ano e meio de desafio juntos, é assim que eu posso chamá-lo, né, para mim é uma honra, um prazer dividir esse painel com você. Eu tenho muita admiração pela forma como você conduz o Ministério Público, de uma forma equilibrada, com bom senso, e não é à toa que o nosso diálogo é muito bom, né, desde o início. E a gente tem colhido os frutos diariamente dessa parceria. Bom, também eu vou ter que parabenizar novamente o conselheiro, né, Dr. Saulo Mesquita, pela iniciativa. Estou achando, assim, as discussões muito ricas, é muito importante. Desde o início, eu acho que, assim, desde que eu assumi a Procuradoria-Geral do Estado, não tem absolutamente nada que eu vá fazer que eu não tente inicialmente o diálogo, porque realmente a construção fica muito mais fácil e com mais chance de gerar resultado, né? Então, parabéns pelo evento, né? Sei que você está na coordenação científica e vou só cumprimentar a todos na pessoa do presidente, Dr. Selmar Heck. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que o Dr. Ayrton, ele expôs de uma forma muito brilhante, né, o quão esse diálogo interinstitucional é de extrema valia, para que a gente gere realmente resultados palpáveis para a sociedade. Porque antigamente, realmente, tanto os órgãos de controle quanto os poderes, eles acabavam, o próprio judiciário atuando a posteriori em relação às ações do executivo, né? Então, era uma realidade em que cada instituição, para preservar ao máximo a independência, atuava isoladamente. E, muitas vezes, eles não se davam conta
que eles convergiam para um objetivo maior, que é o bem comum. Então, apesar de todos quererem esse bem comum, acabavam, de certa forma, atuando em posições antagônicas e que, na maioria das vezes, acabava dificultando, né, o alcance desse resultado. Mas hoje, felizmente, a gente percebe que esse diálogo ele tem avançado cada vez mais, passou a fazer parte, né, do cotidiano dos gestores dessas instituições. Eu mesma, desde o início do governo, tenho presenciado vários deles, né? Então, é uma forma mais proativa em que as instituições dialogam, né? Elas passam a se reconhecer como parte integrante desse Estado, né? Buscam soluções em conjunto para o alcance, né, de um bem comum para a sociedade e, óbvio, como o doutor Ailton colocou, sem se descuidar das suas atribuições próprias, né, e com absoluto respeito à independência funcional de cada uma delas. E desde o início, então, do governo, que eu tenho realmente vivenciado no dia a dia, né, que todas as tomadas importantes de decisão foram construídas com a participação de todos os poderes e órgãos de controle, né. Então, a gente percebeu que essas situações, nesses momentos em que houve, sim, esse diálogo, né, a construção em conjunto foi o que garantiu realmente o resultado que a gente almejava. E nessa oportunidade é até interessante a gente lembrar uma reunião que nós fomos na Secretaria do Tesouro Nacional e também tivemos uma oportunidade em que fomos ao STF em conjunto. E na oportunidade na Secretaria do Tesouro a gente foi para falar de regime de recuperação fiscal e quando saímos de lá, os representantes do governo federal, eles ficaram muito admirados com a presença de todos nós, elogiaram bastante, disseram que nunca nenhum Estado esteve lá com essa parceria, né, com essa harmonia entre os poderes. E nós não temos dúvida o quanto a simbologia dessa parceria fortaleceu o nosso Estado, porque até hoje, quando vamos em reuniões em Brasília, isso é sempre lembrado. Inclusive, na oportunidade, o advogado-geral da União, numa ação específica, que a gente suspende os pagamentos com os bancos federais, ele foi comigo até o Supremo e ele lembrou, ele falou, olha, num Estado em que os poderes e os órgãos de controle andam de mãos dadas para fins de soluções em conjunto, isso óbvio, respeitando as atribuições de cada um, eu me sinto confortável de construir uma solução amigável. Então, assim, isso constantemente tem gerado resultados positivos para nós como Estado. E a parte de tudo isso, né, claro que a gente começou esse diálogo interinstitucional antes, desde o início do governo, mas em tempos de pandemia, né, a gente colhe, né, os frutos de todo esse estreitamento de laços que nós tivemos desde o início, né? Eu acredito, sim, que todo esse diálogo permitiu a gente atuar de uma forma mais proativa em muitas frentes de trabalho para a contenção do Covid no nosso Estado, né? Claro, os efeitos são muitos, né? Nós tivemos aí isolamento social, a decretação do estado de calamidade, perda de receita, essas novidades em matéria de licitação, que a gente tem toda a cautela possível, né, com o máximo de transparência, para realmente a gente flexibilizar naquilo que é necessário, indispensável e adequado à contenção do Covid, né, evitando o máximo as fraudes. Nós tivemos aí o deslocamento dos serviços presencial para o teletrabalho em menos de 72 horas, requisições administrativas. Então, assim, em todos esses efeitos, todas as instituições têm dialogado, né? Não é à toa que a gente dialoga para ver a retomada do trabalho presencial, quando que é o momento mais oportuno, sempre em contato com a Secretaria de Saúde, para a gente estudar quais são os protocolos necessários, a melhor forma, né? E sempre avançando. A gente sabe que um dos maiores desafios que a gente teve, né, que o gestor público teve, né, cada gestor de cada uma dessas instituições, foi o isolamento social, né? Nós tivemos aí a proliferação de diplomas normativos para fins de regular a vida das pessoas, né, o direito de ir e vir delas.
E, como bem o doutor Ailton Vec colocou, na seara federal, porque a lei do SUS, ela deixa bem claro que o planejamento estratégico deveria vir União-Estado, uma visão macro, e a gente teria os municípios executando. Mas no início da pandemia, nós nos sentimos um pouco descoordenados, né, diante do governo federal, que parecia não estar em sintonia com que a experiência de outros países dizia para a gente que era o mais adequado, né, com maior bom senso. E aí, ali, a gente sentiu que houve realmente uma dificuldade inicial, né? O diálogo interinstitucional foi muito importante, porque a gente sabe o quão difícil é a questão de você regulamentar um isolamento social e fazê-lo cumprir, né? Nós sabemos que a sociedade ela tem várias necessidades e realmente impacta de forma muito abrupta na economia. Então, eram muitas dificuldades iniciais e nós realmente, felizmente, a nível de Estado, nós estávamos em sintonia, em parceria e atuamos em várias frentes para que a gente pudesse realmente fazer o isolamento social ser observado, né, até para passar para a sociedade a necessidade, num primeiro momento, para a gente crescer em escala de número de leitos. E a gente, de certa forma, nós conseguimos, tanto é que o estado, o máximo que chegou de ocupação dos leitos críticos foi de 82%, né, é o que tem se mantido. Mas nós não tivemos, em nenhum momento, falta de leito para a sociedade. Então, num primeiro momento, o decreto estadual faz esse isolamento social, mas depois a gente começa a compartilhar com os municípios, com os gestores municipais, até para respeitar as diversidades locais, né? E aqui eu quero destacar que, assim, para o gestor público foi muito tormentoso, porque você medir, primeiro que a gente, assim, nós nunca nos imaginávamos nessa situação, né? E até hoje, o grau de incerteza dos efeitos dessa pandemia são grandes, né? Então, para o gestor, ele saber qual que é a medida necessária e adequada frente a essa pandemia é uma questão tormentosa. Por exemplo, o hospital nosso de campanha aqui de Goiânia, ele foi feito por uma dispensa de licitação com base na Lei 13.979, e ele é para vigorar, né, o dispositivo legal fala que ele vigora até a vigência do decreto legislativo número 6, que é até 31 de dezembro de 2020. Mas a gente já sabe aqui no estado que não vai ser possível desativar, né, esse hospital nessa data. Pelo menos não enquanto a nossa sociedade não estiver imunizada. Mas a questão é, até que data que é necessário, né? Então, assim, é complicado a gente precisar essa data. Então, para o secretário de saúde, ele não pode ter uma estrutura obsoleta, porque aí ele está tendo desperdício de verba pública, mas ele também não pode deixar de faltar atendimento, porque senão vai representar perda de vida. Então, diariamente o gestor público nessa pandemia lida com essas situações. E aí, como os diálogos interinstitucionais eles estão sendo viabilizados, isso tem sim dado a segurança necessária para que a gente possa avançar e privilegiar o bem mais precioso que é a vida, né? Então, óbvio, a questão econômica, a questão da gente realmente dos gastos públicos, tudo isso está sendo encarado de forma muito transparente, madura, mas a gente tem que ter a tranquilidade para que a gente possa, sim, preservar a vida em primeiro lugar, né? Então, por exemplo, com o Ministério Público, nós tivemos vários diálogos no início, até em relação a discutir as minutas dos decretos de isolamento, algumas condições de ações judiciais para a gente preservar a vida, várias outras iniciativas. E o máximo que a gente tem buscado nessas contratações emergenciais é a transparência. Inclusive, assim, num contrato emergencial que foi feito para a Secretaria de Comunicação, nessa oportunidade nós sentamos, abrimos tudo o que estava acontecendo, quais eram realmente as dificuldades que estávamos enfrentando para fazer a contratação emergencial. A gente sabe que quando a gente fala de publicidade
é tudo muito complexo. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem conseguido avançar em muito para fins de contenção da pandemia. Porque, no final das contas, diálogo é importante sempre, mas na época de pandemia, a gente está falando de garantir vida, né? E dessa forma, a gente consegue, dentro do máximo realmente, assim, do mínimo de gasto público, fornecer à população serviços melhores, né, mais eficientes. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem que entender que esse diálogo ele é um caminho sem volta, né? Ele realmente tem se mostrado fundamental para que a gente gere resultado social para a sociedade, que é a maior interessada e, na verdade, tudo importa, é o que a sociedade, no final das contas, obtém, né? Aquela relação do ganha-ganha. Né? Eu vou agradecer, eu já vi que já deu meu tempo aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora Juliana, doutora Ailton também. Temos duas perguntas aqui no chat, vinculadas mais ao doutor Ailton. Eu vou fazer a leitura aqui rapidamente, para a gente poder responder o pessoal. Doutor Ailton Vec, alguns governantes do país trataram o enfrentamento da Covid como questão de governo e não de Estado, inclusive adotando uma postura negacionista da ciência, conferindo prioridade a questões econômicas. Na sua opinião, como as instituições podem combater essa atuação? Uma afirmação uma pergunta, na verdade, da Ruth Peterson. Fala. Veja bem, há um campo de atuação. Eu gostaria aqui de agradecer inicialmente a pergunta da Ruth. Há um campo em que, vamos dizer assim, governante, talvez por inexperiência, talvez por receio, ou até mesmo por falta de disposição, né, em procurar uma saída com os demais órgãos e poderes, enfim, em tentar buscar soluções de forma compartilhada, encontrou na solidão um caminho que ele entendeu fosse o mais fértil, né? Que é o caminho da negação do problema, né? Toda vez que nós estamos diante de um problema, negá-lo, é óbvio, jamais negá-lo será a solução ou dará a solução, principalmente quando isso não repercute só na sua vida, repercute na vida de inúmeras pessoas, né? Então, a chave para isso, na verdade, está na responsabilidade daquele que detém, no momento, as condições para agir e não age, né? A consciência para agir e não age, né? E essa responsabilidade mesmo, a responsabilidade social. Então, infelizmente, mecanismos não existem, né? Mecanismos não existem. Existem os exemplos. Infelizmente, essa pandemia, ela é excepcional, excepcionalíssima na vida nacional e na vida do mundo, né? Em todo o mundo. Ela veio de uma forma totalmente inovando em tudo. A doutora Juliana aí, que gostaria também de cumprimentá-la pela sua exposição, né? Conhecendo bastante a atuação do Poder Executivo, né? Mas ela trouxe uma mudança de um dia para o outro. Nós tivemos que rever tudo, né? E aquele que prefere negar, o que ele encontra? Ele encontra pedras no caminho e ele vai ter que sacar, retirar todas essas pedras. Então, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, com todas as dificuldades que tem em ficar negando o problema, você vai conviver com ele e vai ter que dar uma solução para ele. Só que o peso acaba ficando muito maior do que se você tivesse responsabilidade, a responsabilidade e a consciência, né? Isso aconteceu em alguns estados, né? E os resultados foram logo vistos
e aí houve um retrocesso. Veja que, onde se negou o tempo todo, né, a própria sociedade passou a agir. E onde se percebeu que era um erro negar e se adotou uma postura mais proativa diante do problema, as coisas começaram a funcionar de forma diferente. Nós tivemos, e aqui eu falo de Goiás, nós tivemos, né, acho que no pior momento, o melhor gestor para apontar uma direção, né? Especialmente pelo fato, e aqui eu falo do próprio governador, de ser um médico, né, que, conhecendo bem a medicina, percebeu a gravidade do momento e, não negando o problema, e sim enfrentando o problema, e enfrentando não só o problema, enfrentando toda uma resistência, né? Porque negar o problema também, você tem muitos adeptos que se juntam nessa negativa, né? Tem muitas, vamos dizer assim, há muitos setores que se apropriam dessa negativa como uma forma de manter o status quo, quando nós temos que dar uma nova forma de convivência social. Então, esse reconhecimento é preciso fazer, né? Nós, no estado de Goiás, tivemos a sorte de, no momento, termos a melhor pessoa para dirigir as soluções, que foram buscadas através de diálogo interinstitucional. Desculpe se me alonguei. Não, tranquilo. Temos outra pergunta aqui, eu queria fazer ela e aproveitar e fazer uma segunda junto, até minha. O Ministério Público do Estado de Goiás possui termos de cooperação técnica com o TCE, outros órgãos de controle, TCGE, TCM, essa é uma pergunta do Eduardo Henrique, e já complementando a segunda, qual que é a visão do Ministério Público do Estado de Goiás sobre, principalmente aquela alteração que foi feita em 2018 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 22 especificamente, que fala sobre interpretação de normas de gestão pública, aquela consideração das reais dificuldades do gestor. Nesses termos, o Ministério Público tem levado isso em consideração, ou tem pensado algo nesse sentido? Eu estava aqui pensando na minha apresentação, e a Maísa na dela também, a gente entendeu por bem, se possível, inverter a ordem. Nós conseguimos restaurar. A sequência lá seria o Stephenson, depois eu, daí, se possível, só inverter eu com a Maísa. Seria o Stephenson, então a Maísa e eu por último. Nós conseguimos restaurá-lo. Obrigado. Né? E, sim, o que implica vamos dizer assim, no compartilhamento de dados, de informações, o que, para nós que temos o Tribunal de Contas com atuação de controle, e nós também, de certa forma, exercendo uma fiscalização, isso é um ganho, né, especialmente porque previne muitas situações e acho que o campo da prevenção é o melhor campo de atuação do Ministério Público. E também temos com a Controladoria Geral do Estado, temos com o Tribunal de Contas dos municípios. Então, em termos de cooperação, nós temos uma grande rede, né, que atua em prol da rigidez da gestão pública e, da mesma forma, de respeito ao cidadão, né? Com relação à sua questão, artigo 22, né, da Lei de Introdução, realmente nós temos aplicado, né, sim, e de uma forma, até recentemente nós tivemos uma questão de aplicação direta desse dispositivo, e acho que a ideia do Ministério Público é de que devemos sempre percorrer na gestão, né, os mecanismos que consigam, de uma forma mais econômica, rígida e, vamos dizer assim, e proba, né, dar o resultado que a sociedade espera na sua atuação. Obrigado, Clailton. Vamos encerrar. Temos mais alguma pergunta? Saulo? Bom, Ricardo, eu gostaria apenas de fazer uso da palavra para agradecer imensamente a participação da doutora Juliana, do doutor Ailton. Me enche de alegria tê-los aqui conosco para uma discussão tão saudável, uma discussão realmente que vai levar cada um de nós para casa com
os espíritos inflados, esse sentimento de que é necessário dialogar, né? De que é necessário conversar para que nós possamos alcançar aquilo que a doutora Juliana mencionou, né? A busca do bem comum. Em última instância, é para isso que nós estamos aqui, cada uma das instituições, né? Para buscar favorecer a sociedade, aqueles que pagam os nossos salários. Doutora Juliana, muito obrigado. Tenho uma grande admiração pela sua pessoa, pela sua trajetória profissional, pela PGE, pelo papel que a PGE representa no nosso Estado. Tem, inclusive, diversos colegas de graduação que hoje são procuradores do Estado. Então, é uma instituição que tem a minha admiração. Do Ministério Público, doutor Ailton, o senhor sabe que eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo Ministério Público. Né? Não apenas. Eu fui membro do Ministério Público de Contas, né? Aqui no Tribunal de Contas, mas o senhor sabe que eu fui, durante a graduação, estagiário, né, do Ministério Público Estadual, fiz concurso para promotor de justiça, eu passei na primeira fase, eu estava no finalzinho da graduação, não pude fazer a inscrição definitiva porque não tinha o diploma ainda. Então, em razão disso, eu fui fazer concurso para MP em outro estado, onde fui aprovado, e apenas não assumi porque demoraram a me dar posse. E aí, durante esse interregno, eu acabei indo para a magistratura. Mas sou, como eu disse, um fã de carteirinha do Ministério Público, que é uma das instituições que tem instrumentos, condições e qualificação para fazer diferença realmente na sociedade, para entregar isso que a gente precisa, que é justiça, né, que a nossa sociedade tanto necessita. Bom, então é isso, eu agradeço o diálogo interinstitucional, é exatamente isso. Nós trouxemos hoje a MP, Procuradoria-Geral do Estado, a secretária de Educação falou, nós tivemos a Federal conosco, a UFG, hoje falando também a respeito desse diálogo em busca de soluções para a pandemia. Ontem tivemos experiências do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, da USP, do Instituto Articule, e nós vamos continuar com essas discussões no período da tarde, trazendo o Dr. Selmar Reck, que estará conosco, né, para falar um pouquinho mais disso. Nós teremos ainda Tribunal de Contas do Distrito Federal, TCU, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Goiânia, diversas instituições, todas coordenadas nesse sentido de se buscar dialogar em busca do bem comum. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Ailton Weck, muito obrigado, doutora Juliana Prudente, espero, em outras oportunidades, estarmos juntos novamente. Muito obrigado. Ricardo. Obrigado. Muito honrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer a Jaqueline também, BLB, doutor Ailton, doutora Juliana. Obrigado. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Reforço os agradecimentos a todos os expositores e aos participantes. Desejo um bom almoço e convido a todos para as 14 horas estarmos de volta, que temos mais uma tarde do conhecimento. Muito obrigada a todos. Boa tarde, bom almoço. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigada. Um abraço.